alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o acento diferencial. Vamos aos conteúdos? Nós vamos compreender o que é um acento diferencial. Como o próprio nome já diz, diferencial é porque é um acento usado para diferenciar. Diferenciar um tempo verbal, por exemplo, presente do passado, diferenciar o singular do plural. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Então, quando nós vamos produzir, escrever algo, é importante que nós saibamos usar as palavras corretamente, acentuá-las, para poder dar o efeito de sentido que nós desejamos dentro de um texto. A acentuação das palavras é comum em idiomas de origem latina, como o português e o espanhol, que são línguas muito próximas ali. Então, nós usamos muito a acentuação nessas línguas. Existem idiomas que vivem muito bem sem acento, ou seja, que não há utilização, como é o caso de inglês. Já outros têm excesso, olha lá, como o caso do francês, que chegam a usar 2 acentos em uma mesma palavra, que é o caso da palavra élevé, que significa aluno. Então, na língua portuguesa, nós usamos e muitos acentos, os acentos ortográficos. Quais são os acentos ortográficos que nós usamos? Como eles se chamam? Então, vamos retomar. O acento agudo, o acento que chamamos de tio, o circunflexo, que vocês chamam de chapeuzinho, e tem também o acento grave, que nós usamos em caso de crase. Nós vamos estudar, então, principalmente o acento circunflexo e por que ele é colocado em algumas palavras ou não. Nesta aula nós vamos compreender como funciona na língua portuguesa o acento circunflexo diferencial. Quando é que eu uso o acento circunflexo para diferenciar uma palavra de outra? Em que casos eu utilizo isso? Vamos ao trecho de um texto aqui e analisar. Caro senhor Antônio, o Marcelo dos Santos não pôde comparecer à reunião. Ele foi ao encontro dos pais, que têm vindo com pouca frequência para a cidade. Apesar da idade, eles vêm sozinhos, pois o filho mais novo, que geralmente os acompanha, não vem dessa vez. Nosso colega está muito contente com a visita de seus progenitores e confessou-nos que essa presença mantém sua mente tranquila. Então, nós vemos aqui o trecho de um texto e vamos analisar o uso de algumas palavras com acento. Vamos lá. Continuando a leitura. Todavia, lembramos que, apesar de ficarmos felizes por nosso colega, é ele quem detém os documentos que precisamos. E como ele estava ausente, adiamos a reunião. Atenciosamente, Sandro da Silva, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, lendo e observando essas palavras aqui, nós vamos analisar esse texto, a ortografia, o uso da acentuação nesse conteúdo. Observem esse trecho. Ele foi ao encontro dos pais que têm vindo com pouca frequência para a cidade. O verbo tem refere-se a Marcelo ou aos pais? Perceba lá, ele foi ao encontro dos pais que têm vindo com pouca frequência. Então, quem tem vindo com pouca frequência? O Marcelo ou os pais? Pensa um pouquinho, tenta fazer a referência ali, que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram localizar se o verbo tem refere-se a Marcelo ou aos pais? Aos pais, pois os pais é que têm vindo com pouca frequência à cidade. Perceba também, já fazendo o comentário, que o verbo tem acento circunflexo, o que indica na língua portuguesa o plural do verbo ter. Então, se fosse Marcelo tem, o verbo estaria no singular, sem acento circunflexo. Como eu me refiro aos pais no plural, o verbo está no plural, concordando com os pais, com acento circunflexo. Uma regrinha, então, de utilização do verbo ter. No singular, o verbo ter não usa nenhum acento na terceira pessoa. No plural, o verbo ter utiliza o acento circunflexo. Na língua portuguesa, há o acento que se chama diferencial de timbre. Timbre é a pronúncia, é o som da palavra. O circunflexo é empregado na palavra pôde, que serviu para indicar o tempo verbal. Então, observe a minha pronúncia quando eu leio essas duas frases. Perceba. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100. Observe também. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100. Perceba que eu li no caso 1, pode, e no caso 2, pôde. Além do som, você consegue perceber alguma diferença? Então, quando eu digo pode, eu estou indicando agora o tempo presente. E quando eu utilizo o circunflexo, que eu leio pôde, eu estou indicando o tempo no passado. Então, preste atenção. Neste caso do verbo poder, o acento circunflexo, ele indica passado. Pôde, presente, pode, pôde, pretérito e pode, presente. O acento circunflexo também serve para diferenciar a forma plural da forma singular dos verbos ter e vir. Observe ali, as crianças têm que brincar e estudar. A criança tem que brincar e estudar. Então perceba aqui que quando eu utilizo o verbo ter no plural, eu escrevo, eu uso o acento circunflexo. E quando eu me refiro a singular, o verbo ter, ele é sem o acento circunflexo. Então, crianças têm com acento circunflexo no plural, criança tem sem acento circunflexo no singular. Vamos aqui para a segunda atividade, analisando esse trecho. Apesar da idade, eles vêm sozinhos, pois o filho mais novo, que geralmente os acompanha, não vem desta vez. Por que o uso de acento circunflexo somente em vem? Na primeira linha, veja aqui que na primeira linha, vem do verbo vir, está com acento circunflexo. Do trecho. E não há em vem na segunda linha. Perceba que há uma diferença. Então, na primeira linha, o vem está acentuado e na segunda, não. Por quê? De acordo com o que nós estamos analisando aqui. Qual é a explicação de um verbo levar acento e o outro não? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, conseguiram aqui localizar a diferença do uso do vem com acento circunflexo na primeira linha e do mesmo verbo vem sem acento circunflexo na segunda linha? Vamos lá. Vem está relacionado a eles. Ó, eles vêm, plural. Lembra que eu falei? O verbo vir com acento circunflexo indica plural. E veja na segunda linha, ó, está relacionado ao filho. O filho mais novo não vem. Filho é uma palavra que está no singular. Por isso, o verbo aqui não utiliza o acento circunflexo. Então, retomando aqui. Vem com acento circunflexo indica plural. Vem sem acento circunflexo indica singular. Então, eles vêm plural, o filho não vem singular. Veja mais alguns verbos com os quais o acento diferencial ocorre. Nós vamos ver mais alguns verbos do uso do acento aqui circunflexo. Perceba esses verbos: manter, convir, deter, intervir. O verbo manter, no singular, ele mantém, eu uso o acento agudo no singular. Já no plural, eles mantêm, eu uso o acento circunflexo. O verbo convir no singular, ele convém, eu uso o acento agudo. O verbo convém no plural, eles convém, eu uso o acento circunflexo. O verbo deter no singular, ele detém, eu uso o acento agudo. O verbo detém no plural, eles detêm, eu uso o acento circunflexo. O verbo intervir, ele intervém no singular, acento agudo. E o verbo intervém no plural, acento circunflexo. Eles intervêm. O que a gente pode deduzir desses verbos aqui? Manter, convir, deter, intervir. Que quando eles são usados no singular, eu vou utilizar em todos eles o acento agudo. E quando eles são usados no plural, eu vou utilizar em todos eles o acento circunflexo. Quando o aluno escreve um texto demonstrando esse conhecimento, né, é sinal de que você conseguiu aprender ali a regrinha de ortografia do acento diferencial com alguns verbos da sua língua. Então, é importante que você conheça e que você aplique adequadamente, né, essas regras de acentuação na nossa língua. O que estudamos? Compreendemos o acento circunflexo diferencial. Acento circunflexo, do chapeuzinho. Nós vimos ali que com alguns verbos, ele é utilizado para indicar o plural dos verbos. E também, como verbo poder, nós vimos que quando utilizamos, né, pôde com acento circunflexo, ele indica a palavra ou verbo no tempo passado. Então é importante reconhecer esse acento diferencial. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Isso é importante. Se você quer usar aquele verbo no singular, existem regras para usar esses verbos que nós estudamos para dar o sentido necessário no texto. Se quisermos usar no plural, também existem regras para esses verbos. E lemos um e-mail e analisamos aqui o uso dessas regras de ortografia. Neste vídeo nós falamos sobre o acento diferencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.